A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Bom, irmãos, hoje vamos estudar mais um pouco sobre o tabernáculo e no último vídeo nós falamos a respeito do local santo e hoje nós vamos falar do local mais importante do tabernáculo, aonde fica a peça mais importante do tabernáculo, a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. O local santo e o Santo dos Santos, também conhecido como Santíssimo, era separado por um véu. E este véu está descrito lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 31 a 33. E diz assim: Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocará-o sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o local santíssimo, também conhecido como o Santo dos Santos. No tabernáculo, como vimos até aqui, existe o átrio, o local santo, e agora estamos aprendendo sobre o Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa que poderia ter acesso a essas partes do tabernáculo. No átrio, todo o povo poderia ir, levando seu cordeiro para holocausto, para justificação de pecados. No local santo, apenas os sacerdotes poderiam oficiar ali, mas no local santíssimo, apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano, sendo este dia o dia da expiação, pois era um local sagrado. Ali era a presença de Deus e não poderia se entrar de qualquer maneira. Então o acesso a esse local era muito restrito. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, é dito que: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Ou seja, tudo no tabernáculo é uma sombra, não a imagem exata, porque tudo isso é uma sombra de Cristo, tudo aponta para Cristo. E o véu que fazia separação no tabernáculo, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi rasgado de cima a baixo. Era um véu muito difícil de ser rasgado por um homem, e ele se rasgou por inteiro de cima a baixo, e aquela separação entre o local santo para o Santo dos Santos, o local santíssimo, já não existiria. A partir do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos passamos a ter livre acesso ao Santo dos Santos, ou seja, aonde está a presença de Deus. No local santo havia iluminação constante por causa do candelabro, mas no Santo dos Santos havia uma luz que vinha da glória de Deus, chamada de Shekinah, que fica por cima da tampa da Arca da Aliança entre os querubins. A tampa da Arca da Aliança é chamada de propiciatório. Este é o nome da tampa da arca, a qual tinha 2 querubins por cima.
Em 1 João capítulo 2, versículo 2, João diz assim: "E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo." Cristo é a propiciação pelos pecados. E somente o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer a propiciação no dia da expiação. Nós vamos falar mais sobre propiciação e dia da expiação em vídeos posteriores, onde estudaremos sobre as 7 festas que eram comemoradas pelo povo de Israel durante o ano. E dentro da Arca da Aliança tinham 3 itens. O primeiro era a vara de Arão. O segundo, um pote de ouro contendo o maná. E o terceiro são as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Em Números 17, podemos ver que o povo murmurava contra Arão ser o sumo sacerdote, quando Deus escolheu ele. Achavam que foi escolha de Moisés só porque eram irmãos. Mas foi necessário que Deus fizesse florescer a vara de Arão perante todo o povo e assim desse testemunho ali de que Deus realmente escolheu Arão. E da mesma forma é conosco, porque Deus dá testemunho de nós porque somos escolhidos dele e temos essa vara, esse bordão, a autoridade de Deus, porque cada um de nós somos escolhidos do Senhor. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 33, diz assim: "Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as vossas gerações." E esse maná, ele simboliza o sustento de Deus. Durante a peregrinação do povo pelo deserto, Deus sustentou eles com o maná. E Deus dá a provisão, Deus dá o sustento, que possamos nos lembrar que por todas as gerações isso deve ser lembrado, que quem nos sustenta é o Senhor, quem nos dá a provisão é Deus. O último item da Arca da Aliança são as tábuas contendo os 10 mandamentos. E isso significa, irmãos, que devemos guardar todos esses mandamentos de Deus em nós, dentro de nós. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz assim: "Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração." Cristo, o cumprimento da lei, ele veio escrever em nossos corações os mandamentos de Deus, através de seus ensinamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tudo isso, irmãos, devemos guardar em nossos corações. Toda a lei de Deus, os mandamentos, tudo que os profetas profetizaram, Cristo é o cumprimento, como ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. "Não cuideis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir." De tudo no tabernáculo, Cristo está
fazendo-se um caminho até chegarmos ao Santo dos Santos, na presença de Deus. Nos comprou por um alto preço, a um preço de sangue, para que hoje tenhamos livre acesso ao trono de Deus, à presença de Deus no Santo dos Santos, pois esse véu que separava já não separa mais, e através de Cristo temos acesso a Deus. Que possamos sempre estar buscando cada vez mais conhecer o reino de Deus e estudando a sua palavra, guardando em nossos corações e colocando tudo isso em prática. Fiquem em paz, irmãos, e que Deus abençoe a todos. Em breve traremos o estudo das 7 festas, que também fazem parte dos ofícios no tabernáculo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.